Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu aqui novamente para mais um Itã do meu projeto Lendas Africanas. Dessa vez, o Itã é sobre Ogundá Meji, um Odu. Ele também é chamado de Ejioko. Então, Ejioko se instala na Terra. Logo após chegar na Terra, ele decidiu fazer adivinhação, procurou 3 Awo. E aí, quando ele chegou, encontrou na casa, né, na casa dele, encontrou Alamiyo. Alamiyo era o chefe dos caçadores de Itoko, que também resolveu fazer adivinhação. Então, os dois, o caçador e Ogundá Meji, foram avisados a fazer sacrifícios contra os problemas de ingratidão dos beneficiários da sua generosidade. Ogundá Meji foi avisado que ele devia dar uma cabra preta ao seu Ifá e um bode para Exu. Ele fez o sacrifício. Mas o caçador, que também foi avisado para oferecer um bode para Exu e a servir Ogum, com um cachorro, uma tartaruga e um galo, esse não fez o sacrifício. O caçador era muito eficiente na sua profissão e assim ele achou que não era necessário fazer qualquer sacrifício. E muitos anos mais tarde, o caçador teve um sonho que o apavorou muito e ele então voltou a fazer a divinação. Foi novamente relembrado do sacrifício que ele tinha sido avisado para fazer, que não fez. E aí ele insistiu que não tinha necessidade de nenhum sacrifício. Os próximos, ao que ele abordou, né, que ele foi lá e fez a divinação, se chamavam Orire, Madá, Alamiyo, Orori e Laorangum. Ele mesmo se chamava Alamiyo e era o chefe dos caçadores na cidade de Alaorangum. Bom, avisaram-no que, se ele não fizesse o sacrifício, a sua bondade e benevolência encurtariam sua vida. Aí, nesse instante, ele foi avisado a dar 3 bodes para Exu, uma cabra para Orumilá, uma cabra para sua cabeça, um cachorro, um galo, uma tartaruga para Ogum, 6 ovos e um coelho para as mais velhas da noite. Vocês acham que ele fez o sacrifício? Ainda assim, ele não fez nenhum dos sacrifícios. Enquanto isso, um dia, ele saiu da sua casa em uma expedição de caça com seu instrumento. Ao cair da noite, chegou a uma cidade chamada Ipogum. E o povo de Ipogum havia tido um problema ameaçador causado por um pássaro misterioso que costumava ir à cidade e deixar um rastro de homens mortos atrás de si. O pássaro era chamado Agwe em Agwe, e em todo lugar ele bradava que fogo 3 vezes. Partia e logo em seguida 20 pessoas morriam na cidade. O pássaro havia desafiado a perícia dos melhores caçadores da região. E na última vez, eles ofereceram um bode para Exu que lhes garantiu um caçador que mataria o pássaro e que esse caçador estava vindo para a cidade. Quando Alamiyo acordou na manhã seguinte, ele foi chamado pelo alto chefe da cidade, que lhe falou a respeito do problema do pássaro misterioso. Quando eles estavam sentados do lado de fora da casa do chefe discutindo, o pássaro surgiu e gritou Pogum uma vez, mas antes de gritar a segunda vez, Alamiyo mirou e matou. A novidade então se espalhou ao redor
e trouxe alegria e contentamento geral na cidade. Enquanto o povo ainda estava festejando, Exu rodeou para instigar um jovem homem da cidade a protestar aos mais velhos para expulsar Alamiô da cidade, com base em que um caçador que era capaz de matar qualquer pássaro misterioso com um tiro não pouparia toda a cidade se alguém se atrevesse a ofendê-lo no futuro. O chefe reconheceu as objeções erguidas pelo jovem e rendeu-se ao seu desejo, expulsando Alamiô da cidade de Ipuogum. Perplexo, surpreso pela reviravolta dos acontecimentos, Alamiô foi para a próxima cidade chamada Yinta, onde novamente foi convocado a resolver o antigo problema de um misterioso pássaro que costumava carregar montes de mortos para a cidade. Pássaro chamado Alucô. Costumava visitar a cidade periodicamente. Assim que entrava na cidade, permanecia na entrada da cidade e gritava Pogbon 3 vezes. E aí, 30 pessoas morriam. Quando ele estava sendo informado a respeito dessa calamidade, o pássaro chegou e tomou posição na árvore da vida, que estava na entrada da cidade. Alamiô esperou o pássaro gritar Pogbon 2 vezes antes de mirar. Ele alvejou o pássaro e derrubou-o no chão, morto. Mais uma vez, toda a cidade festejava e cantava em louvor ao caçador que executou o fato milagroso. Logo em seguida, Exu novamente instigou o povo da cidade contra ele, o caçador, e foi compelido para fora da cidade. Ele já estava começando a pagar o preço da sua teimosia, lembram? Ele não fez os sacrifícios. E viajou para a próxima cidade chamada Iê, onde foi cumprimentado com alívio e expectativa, porque eles já tinham ouvido falar de seus feitos nos 2 lugares onde tinha visitado anteriormente. Ele estava seguro que não iriam pagá-lo com o tipo de ingratidão mostrada nas 2 cidades que ele havia visitado. Eles lhe contaram a respeito de um cervo que costumava visitar a cidade de tempos em tempos para permanecer no topo de um monte para bradar Palura. E aí, quando ele bradava Palura, 40 pessoas morriam e havia uma destruição de muitas construções. Não muito tempo depois, o cervo tomou a posição no monte e assim que ele abriu a sua boca para gritar Palura, ele foi acertado por Alamiô. Ele pretendia se estabelecer na cidade de Iê enquanto os festejos prosseguiam. Mas Exu gerou o rumor que Alamiô que costumava enviar o cervo à cidade, o que explicava ser ele o único caçador que foi bem sucedido em matar o cervo. Como se aquela incitação não fosse suficiente, Exu se transformou em um visitante de Loipogun e Inta e questionou se ele alvejou o cervo sem olhá-lo e se a flecha retornou para ele. Eles confirmaram que as mesmas coisas aconteceram em Iê. Ele perguntou se não era possível para um único homem destruir toda a população de um lugar. Com que o visitante, que era Exu, começou uma guerra cantando, e eles expulsaram o caçador da cidade de Iê. Após ter sido expulso dessa cidade, ele decidiu esconder o seu instrumento de caça e ocultar a sua profissão. Ele também era divinador, então ele escolheu praticar a arte, que também fazia muito bem. Ele entrou sorrateiramente na cidade de Ijexá e, não sendo reconhecido, conseguiu casar com a filha de Ouá de Ijexá. A princesa lhe deu 4 filhos e sua esposa havia justamente tido 4 filhos quando estourou a guerra entre Oió e Ijexá.
O exército invasor de Oió estava desferindo a devastação sobre o povo de Ijexá. Ouá de Ijexá reuniu seu povo e comunicou-lhes para participar de uma divinação em massa para desvendar como refrear a ameaça do exército invasor. Na assembleia, Exu se transformou em um sacerdote de Ifá, visitante, que revelou ao povo de Ijexá que entre eles, um desconhecido, estava um famoso caçador de Itocô, que executou maravilhas em Pogum, Intá e Iê. O homem anunciou que o caçador havia ocultado sua profissão e identidade desde que tinha chegado a Ijexá por causa da ingratidão demonstrada a ele por aqueles lugares. Exu, transformado em Auô, também anunciou que o homem com o sufixo Io em seu nome e casado com uma princesa era o único que, com sua misteriosa arma, poderia refrear o avanço das tropas de Oió. Quando todos os olhos se voltaram em direção de Alamiô, o visitante acrescentou que o próprio homem tinha um problema, o qual seguiu em todo o caminho do céu e tinha persistido na terra. Ele havia se recusado teimosamente a fazer o sacrifício prescrito. Se ele fosse bem-sucedido em fazê-lo, se tornaria o mais famoso personagem de Ijexá. Se ele continuasse se recusando a fazê-lo, terminaria cometendo suicídio, se enterrando vivo. Com aquelas revelações, Alamiô levantou e o Auô visitante lhe disse: após concordar que falhou em fazer os sacrifícios, então agora o sacrifício tinha se multiplicado. A ele foi pedido dar 3 bodes para Exu, uma cabra para Ifá, uma cabra para sua cabeça, 2 cachorros, 2 tartarugas e 2 galos para Ogum, um coelho, uma galinha e ovos para as mais velhas da noite. Alamiô, então, em lágrimas, disse que tinha feito muitos favores para a humanidade e tinha sido pago com muita ingratidão, que ele não se julgava estar sob nenhuma obrigação de continuar a ser caridoso com ninguém. Nesse momento, as mulheres da cidade, que tinham muitos de seus maridos na guerra, voluntariamente contribuíram com dinheiro para comprar aqueles materiais para o sacrifício. Os sacrifícios foram então imediatamente feitos e na manhã seguinte ele retirou seu bumerangue, que havia escondido, tocou-o levemente, fechou seus olhos e lançou 3 flechas na direção do exército invasor. Cada lance de flecha matou 200 soldados de Oió, e as 3 flechas retornaram para ele. Quando o exército de Oió viu que sua potência estava sendo dizimada por um atacante invisível, eles entraram em pânico e deram meia volta em seus calcanhares em debandada. A paz retornou imediatamente a Ijexá. Logo em seguida, o rei de Ijexá morreu, e visto que tinha uma única filha, Alamiô, que era seu marido, foi coroado o Ouá de Ibocum Ijexá. Ele foi um daqueles que deu o nome de Ibocum Ijexá, que significa onde alguém fica aborrecido por fazer favores. Finalmente, ele se alegrou e cantou em louvor aos seus Auô, e seu reinado foi muito pacífico e próspero.